Que coisa bonita a destruição das palavras. Claro que a grande concentração de palavras inúteis está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que também podem ser descartados. Não só os sinônimos, os antônimos também. Afinal de contas, o que justifica a existência de uma palavra que seja simplesmente o oposto da outra? Uma palavra já contém em si o seu oposto. Pense em bom, por exemplo. Se você tem uma palavra como bom, qual é a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom dá conta perfeitamente do recado. Oi, gente, meu nome é Gabriela e a gente vai falar sobre esse livro aqui. 1984, do George Orwell. Bom, 1984 é uma distopia publicada em 1949. Então, no contexto histórico, se trata de um romance que se passa no futuro. 1984 já é o nosso passado. Uma distopia é aquilo que vai de contra a uma utopia, ou seja, é um lugar que de forma alguma pode ser considerado um lugar ideal. Muito pelo contrário, é um lugar em que ninguém quer estar, um lugar que oprime a sociedade. E esse romance aqui é considerado um clássico da distopia, porque traz consigo vários significados, desde eventos até psicológicos do ser humano, para trazer um contexto que é plausível. É um romance muito, como eu posso dizer? É um romance muito pessimista a respeito de onde o homem poderia chegar. Aqui, o ser humano é completamente desprovido de significado. A sua individualidade, no estado totalmente autoritário, não tem valor, é apenas um número. E através da linguagem, da política, da religião e do conceito entre passado, presente e futuro e poder, o George Orwell traz um romance que desgasta o ser humano a ponto dele não conseguir lutar por algo ou uma situação melhor. Eu tinha muito preconceito em relação a esse livro e eu me arrependo, porque é uma das melhores obras que eu li, tá bom? Eu ainda não entendi muito bem o significado do final da obra, então me ajudem, comentem aqui, compartilhem esse vídeo, vamos entender o que está escrito aqui. Eu vou falar alguns conceitos que se referem aos conceitos que são o slogan do estado da Oceania. Aqui o mundo foi dividido em 3 grandes estados e eles estão sempre em guerra um com os outros. E um dos conceitos desse slogan é guerra é paz. A gente pode refletir muito a respeito disso, porque como eles vivem em constante estado de guerra, eles se esquecem. A morte, a guerra se normaliza. Estão vendo alguma coisa parecida hoje? Pois é. Com a normalização da guerra, da morte, eles vivem em paz, porque não tem por que temer uma guerra, eles já estão em guerra. O armamento nuclear nessa obra é muito presente, que no contexto do autor é o futuro, no caso é o nosso passado. Eles vivem sendo atacados por bombas, isso é muito normal, é no dia a dia deles. E esse conceito guerra é paz está constante na vida do indivíduo. Porque a guerra não é só externa, não é só com um dos outros grandes países que existem nessa obra. A guerra tem a ver com a própria vida. A própria vida está em um constante estado de guerra. E tem uma semana que é a semana do ódio, que é quando as pessoas podem demonstrar o ódio delas, tanto pelas nações
que estão sempre em guerra, quanto pelo próprio grande irmão aqui, que é o cara que está no poder. O símbolo do poder é o grande irmão. A gente não sabe se esse grande irmão realmente existe, se ele é só uma imagem que representa, se ele já existiu, se ele está vivo, se ele já esteve vivo. Porque não é ele, é o que ele representa que importa. Ninguém pode demonstrar ódio por ele, porque ele representa o poder, ele representa o Estado. Outro conceito que está aqui presente é que liberdade é escravidão. E também representa um todo, porque as pessoas, que nem eu li no começo do vídeo, são obrigadas a se comunicarem oficialmente através de uma língua, que é a nova fala. Essa língua está em constante mudança, mas não uma constante mudança vista em outras línguas pelos linguistas hoje em dia. É uma mudança que o Estado faz a fim de ter menos palavra e assim o povo pensar menos. Tem o crime de pensamento, você não pode escrever, você está sendo literalmente vigiado dentro da tua casa e não tem liberdade nenhuma. Você tem que fazer o que tem que ser feito, você não pode falar nada, você não pode olhar torto. Se você sonhar e falar enquanto está dormindo contra o Estado vai saber e vai atrás de você. O nosso protagonista, cujo nome eu não me lembro, Winston. Gente, eu sou péssima com o nome, mas vamos lá. O trabalho dele é corrigir os documentos. Por quê? Isso é muito surreal, acho que é o mais surreal para mim como leitora. O Estado nunca pode estar errado. O outro conceito do Estado, um dos outros conceitos é: quem está no poder no presente determina o passado. Como assim? O Estado está em guerra com um país e na cabeça dos indivíduos ele sempre tem que estar em guerra com esse país. Ele nunca pode ter estado em guerra com outro país, porque ele pode estar errado, alguém pode falar que ele está errado. Então, se ele está em guerra com um país A e vai entrar em guerra com o país B, os documentos têm que ser corrigidos para, no passado, as pessoas entenderem que ele sempre esteve em guerra com o país B. E o trabalho do Winston é corrigir os documentos, corrigir as manchetes, corrigir as notícias, de modo que o Estado nunca esteja errado. Em nenhum discurso, em nenhuma ação, o passado é totalmente manipulado. Porque o conceito do passado é apenas um conceito. Ele não existe. Ele existe na memória das pessoas. E a memória das pessoas é manipulada. As pessoas são manipuladas não no sentido de não enxergarem o que está acontecendo. Elas podem até enxergar, mas o Estado tira a memória delas. É impressionante como a gente entra aqui num isolamento total. Você não tem mais esperança de nada quando você lê essa obra. Winston vive a vida dele, ele sabe, ele quer esconder as coisas, ele sabe que tem alguma coisa errada. Tem o mito de um grupo, que é o grupo que vai contra o Estado, mas é só um mito, ninguém sabe a respeito. Ele já foi casado, mas eles não tiveram filhos e a ex-esposa dele era muito controlada pelo Estado mesmo. E aí eles decidiram se separar. Ele encontra uma mulher, mas eles não podem se casar porque ele não é divorciado oficialmente. O Estado não permite. O Estado permite que você se separe caso não dê para ter filhos, mas o divórcio não é permitido, então ele não pode se casar novamente, a menos que a ex-esposa dele morra. E aí a Júlia, essa outra mulher, ela tem um sentimento parecido com o dele, ela não gosta do grande irmão, ela não gosta do Estado, e eles têm que lidar com isso.
a vida dele resume a vida nesse estado. Eles têm o poder, eles admitem, o amigo dele aqui, ex-amigo, não sei se já foi amigo, admite, o Estado não tem por fim fazer bem para as pessoas, não tem por fim procurar alguma coisa boa. O fim do Estado é o poder. E não importa como, ele tem que ser mantido no poder. Não tem outro meio. A humanidade nunca vai conseguir sair desse estado. Os 3 países são totalmente autoritários. Você não sabe dos outros países, as informações não chegam. Você não pode pensar, porque ninguém se importa com o que você pensa. Eu não sei se eu fui clara, mas é um estado de isolamento total. A humanidade em si não consegue fazer em nada coisas boas, tá bom? É essa a lição desse livro, no final das contas. É uma distopia que a gente vê que a culpa não é do Estado. A culpa é sempre do ser humano. Porque sempre vai cair nisso. A gente sempre tem tudo que aqui determina o estado, o lugar, o tempo distópico, todos os argumentos são reais. A questão é que o Orwell pegou todos esses argumentos e colocou num lugar só. O determinismo da linguagem, o determinismo do que é pensado, a manipulação de dados. Você não sabe o que é real, o que não é real, porque o passado não é real. O que você pensa deixa de ser real, porque uma hora você vai acabar acreditando piamente no Estado. A guerra constante. Tudo de ruim que pode acontecer é constante. A pobreza é constante. A falta de individualidade é impressionante. E até de sociedade, porque aqui não tem nem individualidade nem sociedade. Você não faz parte de um todo, você tá lá só. O todo é o Estado. Se você está lá ou não está lá, ninguém liga. E se você está lá, trai o Estado vai te apagar do passado e você vai acabar nunca ter existido. É muito bom esse livro. Eu super indico para vocês mesmo. Eu não vou contar o final. Eu quero muito entender esse final. E se eu entender um dia, eu volto a fazer um vídeo sobre esse livro. Tipo parte 2, sabe? Você quer? Então comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. E vamos pensar a respeito do que de distópico acontece hoje e como a gente pode melhorar isso. Tá bom? Também me segue nas redes sociais, que eu explico um pouquinho no Instagram, principalmente eu expliquei essa semana o que é distopia. E é isso aí, tá bom? Abreijos e versos pra vocês.